Boa tarde, estamos ao vivo aqui no Instagram. Hoje eu vou falar sobre como superar o medo do abandono. Vamos, como sempre, conectar no Facebook também. Só um minutinho, por favor, que vamos começar a live no Face. Boa noite, pessoal. Boa noite, olha, gente. Boa tarde, pessoal do Facebook, tudo bem? Bom, pessoal, hoje a gente vai fazer uma live. Vou fazer uma live falando sobre como superar o medo do abandono. É um medo, quem tem essa ferida emocional aberta, provavelmente, claro, se ela não foi cuidada, tá sofrendo muito nessa quarentena, seja por ansiedade, por uma vontade muito grande de comer mais do que come normalmente, a sensação de estar sozinho. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, pronto, já compartilhei aqui no Face, sobre como lidar com isso nesse momento, né, de isolamento em que precisamos, né, por enquanto, ficar isolados. Então a live de hoje é sobre isso. Enquanto o pessoal vai conectando, compartilha essa live aqui no Insta, tem o aviãozinho que você consegue compartilhar e enviar para os seus amigos. No Facebook é só apertar o botãozinho e compartilha. Obrigada, Patrícia, para você também. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E como eu coloquei na chamada da live, né? Essa live para quem que é? Para pessoas que estão se sentindo muito sozinhas e descontam na comida, então geralmente são aquelas pessoas aquelas que a gente brinca e fala, pensei, já engordei, né? Que muitas vezes tem dificuldade para emagrecer, né? Ou que, eu tô acabando e comprando muita coisa, que tá sentindo muita ansiedade. E aquelas pessoas que cuidam de todo mundo e sentem que quando precisam não tem ninguém para cuidar de si. Então são pessoas que geralmente, é claro que é preciso fazer uma análise corporal de uma forma mais profunda, né? Eu ver o corpo da pessoa para falar se realmente essa ferida emocional, mas de acordo com essas características, são pessoas que geralmente têm abertas nelas a ferida emocional do abandono. Então, como que é isso, né? Vamos começar, deixa eu só tomar um golinho d'água, gente, pra gente começar. Falando em água, acho que vai parecer o contrário, mas olha que legal esse meu copo. Eu ganhei em uma empresa que eu trabalhei para você tomar esses 4 copos cheios de água por dia, que são a quantidade suficiente pra gente beber, pra fazer bem pra gente. Oi, boa tarde, Ana Luma. Ana Luma, olha, Ana Lu, tô doidinha hoje, gente. Bom, vamos lá. Vamos falar então sobre medo do abandono, sobre a ferida emocional do abandono. O que quer dizer essa live, né? Como superar isso? Bom, gente, todos nós, de alguma forma, temos algum tipo de ferida emocional, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que teve algum momento específico da nossa infância, isso varia de acordo com a experiência, né, com cada um, mas teve um momento específico que foi mais traumático pra gente quando criança e que traz com a gente na fase adulta essa ferida emocional. Ai, obrigada, Paty, obrigada. Isso mesmo, vamos compartilhar. Eu falo que o bem, né, essas lives devem ser compartilhadas, né? Tem tanta gente que às vezes fica na TV e vendo todas as notícias ruins e não sei o que, mas não, vamos aproveitar esse momento pra gente se cuidar, né, que é o mais importante. E no WhatsApp também, né? Todo mundo vai lá e manda aquele monte de notícia. Não, vamos compartilhar coisas positivas. Então, vamos lá. Compartilha também, você que tá vendo o aviãozinho, seleciona o nome da pessoa, envia. Então, como que funciona essa questão do medo do abandono, né? Que traz por consequência a sensação de achar que ninguém vai cuidar de você. Vem aquela questão de preencher vazio emocional com comida e tantas outras questões. Como eu falei, né, na primeira infância, quando a gente é criança, tudo tem uma proporção muito maior do que a gente na fase adulta, né? Então, quando eu falo de feridas emocionais, não necessariamente precisa ser, nossa, aquela infância traumática, de eu era espancada, eu sofri abuso, eu não sei o quê. Não necessariamente. Depende muito da interpretação da criança. Então, de acordo com o que cada um de nós que tá aqui vivenciou desde quando a gente estava na barriga da nossa mãe até os 5 anos de idade, o que essa criança percebeu que foi a fase, entre aspas, mais traumática, é que dá o formato principal do nosso corpo, e isso existe sim embasamento científico, né, que é um momento que o nosso cérebro está criando caminhos neurais, o nosso corpo está passando por um processo chamado mielinização,
como somos um único sistema, corpo e mente interagem entre si, é onde vem o formato do corpo de acordo com aquele período que foi mais traumático para aquela criança. É claro, são 5 traços, hoje eu não vou entrar em detalhes dos outros, a gente está falando de um específico. A gente tem os 5, mas sempre tem um, que é aquilo que foi mais forte para aquela criança, que dá o formato do corpo e traz algumas feridas emocionais. Então, não precisa ser nada traumático. Não precisa ser, eu era espancada, eu vi não sei quem ser assassinado, eu sofri abuso, ou meus pais se separaram e doeu muito. Não, é a interpretação de cada criança, de cada pessoa, naquele momento em que a medula estava mielinizando, na primeira infância. Falando especificamente da ferida emocional do abandono, onde que ela nasce, né? Então, se é na primeira infância, em que idade que idade que precisa ser mais traumática para essa criança, para esse adulto dessa ferida emocional? É na fase da amamentação. Geralmente são crianças que mamaram muito, e não precisa ser um mamar necessariamente no peito, pode ser um mamar na mamadeira. Então são crianças que mamaram muito, que geralmente têm essa ferida emocional. E que isso tá totalmente relacionado com a questão do comer, né? Porque lá atrás a criança de alguma forma aprendeu que quando ela tinha algum tipo de problema, vou dar um exemplo. O bebê, na fase que a criança tá mamando, que é a fase mesmo dela mamar, né? Ela não consegue, ela não tá ainda falando. O único contato que ela tem é com a mãe. Então, geralmente, essas pessoas que têm um medo muito grande de ser abandonadas são muito ligadas com a mãe, ou tipo, a mãe abandonou de verdade, né? E muitas vezes não sabe dizer não pra mãe e inverte o papel de ser mãe da própria mãe. Então, vamos dar um exemplo. Nessa fase, teoricamente, 99% das crianças estão em contato com a mãe, bem maior nesse período do que com o pai, por exemplo. E aí, vamos colocar que a criança estava ali chorando, porque tinha a roupinha, estava incomodando, tinha alguma coisa incomodando, e a mãe não sabia, né? A mãe vai tentando interpretar os choros pra ver, é fralda, é fome, é cólica, né? E vai tentando. E a mãe não sabia que era roupa, foi lá e falou, nossa, o bebê tá com fome, deu uma madeira. O que gravou o registro naquela mente? Toda vez que eu tenho alguma coisa, eu sinto que eu sou abandonada, porque minha mãe não atendeu o que eu precisava, mas foi preenchido com comida, entende? E isso para a fase adulta, então, a criança, é claro, se não é cuidado, existem vários fatores que eu detalho e aprofundo muito dentro da sessão de análise corporal, mas se a criança teve essa sensação e isso vai sendo reforçado, ela cresce com esse vazio emocional. Então a sensação para quem tem é um vazio aqui e a sensação de estar sendo abandonado. Isso reflete muito na quarentena. O que é a sensação de ser abandonado? Eu acho, se eu tô com a minha ferida emocional muito aberta, é claro, eu acho que ninguém me dá valor. Eu tenho mania de cuidar de todo mundo, eu tenho dificuldade pra falar não. E por que eu tenho dificuldade pra falar não? Porque se eu fizer o que todo mundo quer, se eu agradar todo mundo, se eu for a pessoa mais gentil, mais querida, a probabilidade de alguém me abandonar é muito menor. É claro, isso não é de uma forma consciente que quem tem esse traço e qualquer um outro que tem alguns outros tipos de comportamento específico, não é de uma forma consciente, é um meio de proteção, mas é para vocês começarem, se vocês se identificam, a ter essas percepções. Isso está muito relacionado quando a pessoa também está com amor próprio, com a autoestima abalada, de se sentir desvalorizado com relação aos outros. Então, nossa, os outros vão me abandonar inconscientemente, essa informação que tem, então eu preciso agradar todo mundo, eu não posso falar não pra ninguém, porque senão vão me abandonar. Então é aquela pessoa que cuida de todo mundo e sente que quando precisa ninguém cuida, por quê? Nunca mostra a parte que precisa, porque fica sempre ali no cuidar e acaba se abandonando, né? Acaba usando essa ferida emocional e se abandonando, e isso causa um vazio muito grande. E como que funciona isso dentro da quarentena, né? Falando especificamente da quarentena, já vou falar algumas coisas de como superar, né? Claro que dentro da live eu vou dar algumas dicas práticas, é importante para quem queira fazer a sessão para aprofundar, para entender como é a distribuição de cada um, porque existem informações, tem gente que às vezes fala, é só bater o olho. Sim, eu batendo o olho, eu consigo identificar já o traço principal da pessoa onde está a maior ferida.
mas existe toda uma informação no corpo todo, às vezes um olho que é um pouquinho forma de olhar diferente do outro, um ombro que é um pouquinho mais erguido, traz informações incríveis que precisam ser trabalhadas, tá? Então, aí eu fiquei falando e acabei perdendo o foco da onde eu tava, falando da análise. Ah, tá. Das feridas emocionais e das dicas de como trabalhar com relação ao abandono na quarentena. O que acontece na quarentena, então? Então, expliquei que essa pessoa, geralmente, se essa ferida emocional tá muito aberta, quer cuidar de todo mundo, tem dificuldade para falar não, se sente abandonada. É aquela pessoa que é muito, né, quem tem essa ferida emocional aberta, são pessoas muito emotivas, regidas pela emoção, mais choronas, mais sentimentais, mas um lado muito positivo, e o chorar não é ruim, tá? Tem gente que acha que, chorando é ruim. Não, tá tudo bem. É o perfil de cada um, então um é mais racional, um é mais emocional. Esse traço específico que a gente chama, pessoas que têm essa ferida emocional, são mais emoção, choram, assistir um filme vai chorar, vai se emocionar, recebe uma surpresa, vai se emocionar. E tem um recurso muito legal, né, que a gente trabalha muito isso de ver quais são os recursos, os talentos para dar mais força e diminuir aquilo que vem atrapalhando, que é o se conectar. Então, a conexão com as pessoas, aquela facilidade de você encontrar alguém, você mal conhece a pessoa, a hora que você vê a pessoa já tá contando a vida, de ser aquela amiga, de realmente se conectar muito fácil, de sentir o que o outro tá sentindo. Eu brinco que são pequenos bruxinhos, é um dos meus traços principais. Eu tenho 2 traços que são gêmeos, eu brinco que são empatados, esse é o meu segundo traço. E aquela coisa assim, e eu uso muito isso para os meus atendimentos. A pessoa chega, ela pode falar totalmente o contrário do que ela tá sentindo. Eu consigo sentir o que ela tá sentindo, porque eu aprendi a usar o meu talento, aquilo que eu tenho de dom, para o meu trabalho. Então, quem tem esse traço, essa ferida, consegue inverter para usar isso a seu favor, para se conectar mais fácil com as pessoas e entender o que cada uma tá querendo passar com as suas emoções. Então, na quarentena, que grita, né, de ferida emocional de quem tem esse traço? Então, eu falei que são emotivos, que gostam de se conectar com pessoas. O que vai gritar? A solidão, o isolamento, não estar em contato com as pessoas. É aí que vem, falando desse traço específico, tá? Eu sei que tem muitas pessoas tendo crise de ansiedade, algumas questões nesse sentido. Cada traço, existe uma resposta diferente dentro da análise, e com a hipnose e tudo a gente consegue identificar algumas coisas, mas eu tô falando desse traço específico de quem tem essa ferida emocional do abandono. Por que a quarentena dói tanto? O isolamento dá essa ansiedade, e a ansiedade é porque, gente, quando vai chegar a data para eu poder abraçar, beijar, apertar as pessoas, porque eu quero. Então, vem essa ansiedade, vem uma sensação de solidão muito grande, de pensar, nossa, será que as pessoas vão continuar gostando de mim? Meu Deus, eu quero ver todo mundo, tô me sentindo tão sozinha, tô me sentindo tão abandonada. Então isso vem muito forte. A emoção, se a ferida emocional tá aberta, não foi cuidada da devida forma, né? Se a pessoa não tá no recurso, vamos dizer assim, essa emoção tão aflorada começa a vir de uma forma negativa se isso não é trabalhado. Isso, claro, traz ansiedade, traz angústia, traz frustração. Muitas pessoas, eu tô recebendo muita mensagem do pessoal perguntando sobre análise, sobre a hipnose e tudo, porque acaba comendo mais, né? Então, eu me sinto sozinha, eu vou lá preencher com comida, porque eu aprendi lá atrás, quando eu me senti abandonada, que eu recebi comida. Então, eu vou repetir esse mesmo padrão na minha fase adulta. Ou vai preencher com compras. Então, quem tem essa ferida emocional tende a preencher com comida, compras, alguns mais graves, vamos dizer assim, com drogas e bebidas. Então, eu tô me sentindo sozinha. Vou encher meu carrinho aqui, vou entrar em, sei lá, no meu caso seria livro. Vou entrar na Amazon e vou comprar um monte de livro que tá em oferta e tá tudo certo. Mas o que é isso? É preencher um vazio, e não é dessa forma que o vazio vai ser preenchido, tá bom? Então, eu vou ensinar pra você aqui, se você se identificou, algumas dicas práticas para você aplicar no seu dia a dia nesse momento de quarentena, para ajudar a superar esse medo do abandono, a lidar com essa ferida emocional. Lembrando
que são o que eu passo aqui na live são coisas práticas de você aplicar, mas isso não como me fugiu a palavra, não substitui uma análise corporal, não substitui nenhum tipo de tratamento. Por quê? Um tratamento exclusivo, uma sessão individual, eu consigo identificar os seus traços, o que tem aí de informação e a partir disso trabalhar, né? Então, dentro das lives, voltamos aqui no Insta, acho que é muita gente conectada no Insta, gente. Então, vamos lá. Eu procuro sempre, né, aqui no Face, no Insta, dentro das minhas lives, além de trazer conteúdo, né, eu não trago só o problema, eu trago dicas para vocês aplicarem. Mas, mais uma vez, não substitui um tratamento, não substitui uma sessão onde a gente consegue olhar para o seu caso especificamente. Então, é importante, sim, vocês fazerem as dicas. Eu tô procurando fazer live diariamente essa semana e provavelmente semana que vem também vai ser diário, para ajudar, porque eu sei o tanto de pessoas que estão tendo crise de ansiedades, que estão comendo mais, que estão tendo angústia, que estão desanimando, que estão procrastinando. Então, estou trazendo conteúdo para ajudar o máximo de pessoas possíveis. Estou fazendo palestras online para empresa e para grupos. Então, o máximo de conteúdo que é possível trazer dentro de um ambiente, né, em que a gente não consegue se conectar tanto, eu tenho trazido para vocês. Mas para aprofundar, para realmente tratar caso a caso, é necessário sim uma sessão, né? Existem atendimentos, eu estudo diariamente, procuro fazer cursos, leio diariamente para poder ajudar meus clientes cada vez mais. Então, são situações diferentes, tá? Só para ficar claro para todo mundo. Vamos lá. Me identifiquei. O que eu faço então? Tô me sentindo sozinha, tô sentindo que todo mundo me abandonou, tô descontando na comida mesmo, cartão de crédito já estourou de tanta compra que eu fiz pra suprir esse vazio emocional e eu sinto mesmo que aqui dentro falta algo. E isso, o faltar algo, gente, pode ser até, por exemplo, consegui uma promoção no meu trabalho. Eu fiquei feliz, mas é aquela sensação que tá faltando ainda alguma coisa, que falta algo mais. E tá, só pra exemplificar que não é só, falta algo de eu me sinto sozinha, pode faltar algo com relação à profissão, por exemplo. Dentro de um relacionamento, eu tenho um relacionamento, eu sei que a outra pessoa me ama, mas eu não sei aquela sensação, é a sensação de falta, tá? Como lidar com isso agora na quarentena? Pessoas que têm essa ferida emocional. Ai, gente, tá secando muito minha garganta, tô falando muito hoje. É atendimento, é respondendo no WhatsApp, a gente encerrou o desafio hoje, fazendo essa live, depois eu fazer palestra. Eu não tô sentindo abandono nenhum, comigo tá tudo certo aqui, tô sempre conectada com gente usando a tecnologia. E essa é uma das dicas. Pra você que tem essa ferida emocional do abandono, principalmente nesse período, né, de isolamento, né, até segunda a ordem do governo. Eu não me atualizei ontem e hoje de como estão as coisas, mas até onde eu sei, continua o isolamento e eu nem fico o tempo todo vendo TV. Eu procuro na internet para ver como continua e tá tudo certo. A gente não pode ficar se alimentando de notícias ruins, é um ponto, tá? Então evite ficar vendo sobre isso. Assista conteúdos que realmente façam você ver uma forma de se transformar na quarentena e não de se afundar. Então, evite conteúdos negativos, só se informe daquilo que é necessário. O segundo ponto que eu estava comentando da tecnologia. Use a tecnologia a seu favor. Eu, por exemplo, como eu falei, o meu segundo traço, né, a minha segunda ferida, vamos colocar assim, é do abandono. Então eu sou uma pessoa que eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, eu gosto de ter contato. Nesse momento eu não posso. Como que eu vou lidar com isso, então? Eu vou fazer lives, então a live eu estou ajudando vocês e faz bem porque me preenche também, eu me sinto acompanhada. Estou fazendo palestras para ajudar as pessoas a serem mais produtivas e usar a inteligência emocional nesse momento. Continuo os meus atendimentos, atendendo hipnose e coaching 100% online. Converso com família, com as pessoas por videochamada. Então existem formas, ainda bem que a gente tem a tecnologia para não sentir esse abandono. Então faça isso, por exemplo, no WhatsApp. Você consegue fazer chamada de vídeo para até 4 pessoas, você e mais 3. Então já é muito legal. A Google liberou uma ferramenta deles que chama Hangouts Meeting,
que você consegue fazer videochamada para mais pessoas. Então eu tenho 10 amigos, o que eu faço? Não quero pagar mensal uma ferramenta para fazer chamada videoconferência em grupo porque eu não vou usar. Uso o Hangouts pelo app pela loja de aplicativos do celular, chama Hangouts Meet, MEET. Então você pode fazer isso para preencher essa sensação de abandono. Que mais que você pode fazer para lidar? Então, vou continuar conectado com pessoas. Para quem gosta de dança, de música, é ótimo também você colocar uma música que você gosta alto e canta junto e dançar. Isso ajuda muito a distrair, você se conectar com o seu corpo. A dança é um momento que a gente se conecta muito com a gente mesmo. Quem se sente meio envergonhado, fecha o olho e dança. Eu falo sempre que um dos meus termômetros para saber se eu tô bem ou não é quando eu paro de cantar, é porque não tá nada certo. Não que eu saiba cantar. Eu sou um desastre, é horrível cantando. Mas eu percebo, e há um tempo atrás, há praticamente 2 anos atrás, vai fazer 2 anos que eu saí da multinacional que eu trabalhava para viver 100% trabalhando com desenvolvimento humano, que antes eu trabalhava numa multinacional, de dia à noite eu atendia. E eu percebi nesse período, por exemplo, no carro, sou daquelas que vai dirigindo, cantando e dançando, que eu tinha parado de fazer isso. Eu fui me tocar quando eu voltei a fazer. Então, você vai tendo termômetros a partir do momento. Olha como é importante o autoconhecimento. A partir do momento que você se conhece, você vai tendo termômetros para ver quando você tá bem, quando você não tá. Porque às vezes, se você não tá bem de uma forma mais sutil, fica mais difícil. Obrigada, Val. Gente, boa tarde para todo mundo que tá conectando. Já vou parar para dar um oizinho. Fica mais difícil você saber como lidar, né? Então eu consigo perceber se eu não tô cantando, se eu ouço uma música, não dou uma chacoalhadinha, não sou eu. Eu sou aquela que danço, que vou dar risada, que vou cantar. Então é muito importante vocês terem esse termômetro quais ações geralmente vocês têm quando vocês estão bem. E se você tá, eu tô com o ventilador ligado, dá uma olhada nos fiozinhos voando. E se você não tá tendo essas ações, é importante se cuidar. Então dança é muito legal. A videochamada que eu comentei, se abster de ficar vendo um monte de coisa negativa. Uma coisa que ajuda muito também para quem tem essa ferida emocional do abandono aberta, que tá se sentindo sozinho, é você sabe abraçar a barriga? Que nós que somos mulheres sabemos, né? Quem é mulher sabe quando a gente tá com cólica e aí a gente pega os 2 bracinhos e faz assim na barriga? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó. Faz assim, cadê? Faz assim, ó, dá um abracinho na barriga. Ó, ainda eu tô com a minha camiseta da análise corporal hoje, ó, que fala amor, dinheiro e saúde, o corpo explica, que é o formato do corpo explica. Então esse abracinho da barriga dá a sensação de acolhimento também. Então, às vezes pode ser que você faça, eu antes de ter esse conhecimento, fazia sem perceber, às vezes estava sozinha em casa, a hora que eu vi eu estava abraçadinha com a barriga, mas isso gera uma informação para o cérebro de acolhimento. Então é algo que você pode fazer também, que vai te ajudar a lidar melhor com essa ferida emocional do abandono que provavelmente está gritante nessa quarentena. Com relação à comida, Suzana, o que eu faço que tá dando vontade de comer mais? Tem vontade de comer? Toma água primeiro, né? A água, eu sou meio suspeita porque eu tomo muita água, mas toma água primeiro. Faça alimentos gostosos, mas elementos é ótimo. Alimentos que sejam mais saudáveis e degustem mesmo, né? Porque no dia a dia normal, a tendência é comer voando, nem chega na janta, nem lembra o que comeu no almoço, não sente o gosto de nada. Então, você que tem essa ferida emocional do abandono, o alimento é algo que é muito importante, que é um prazer pra você. Então aproveite esses momentos, sabe, pra comer devagar, às vezes até fechar o olho. Eu vou dar um exemplo e depois eu vou dar um oi pra quem tá aqui, que hoje eu não falei oi. Uma vez eu tava em uma formação de coaching, uma especialização, na verdade, e uma das dinâmicas era, cada pessoa tinha, vamos colocar, um sentido assim tirado. O meu foi a visão. Então eu tava com o olho vendado e a gente foi jantar. Gente, foi uma das melhores refeições da minha vida. Porque eu tava com o olho tampado, eu não tava prestando atenção em tudo que tava acontecendo. É claro, eu tinha o meu ouvido
para ouvir, né, para me conectar, só que eu sou uma pessoa que sou muito visual. Então o principal que faz eu ficar mais acelerada, distrair, foi tirado de mim. Foi a melhor refeição, porque eu tava ali conectada com o meu paladar. Eu consegui sentir o gosto de cada garfada. O Paulo falou comer pausadamente com atenção plena. É isso mesmo, gente. É atenção plena. E o que essa atenção plena traz, né? Você comer pausadamente e realmente sentir. Para quem tem essa ferida emocional do abandono, que são as pessoas que geralmente têm uma tendência maior para engordar, vai te trazer um prazer imenso, porque isso te traz realmente um prazer imenso. Vai fazer você se preencher esse vazio emocional de alguma forma e você se sentir melhor. Comendo pausadamente, a sensação de saciedade vem mais rápido, porque é o tempo do seu corpo começar a fazer digestão. E você, conectado ali, né, como o Paulo falou, com aquela atenção plena, conectada com a alimentação, você não vai estar pensando no problema de amanhã, enquanto as pessoas estão morrendo e nem nada. Isso vai diminuir a sua ansiedade, vai fazer você se sentir melhor. Então olha o tanto de benefício que tem em você desacelerar e comer devagarzinho. Tem muita gente que está reclamando do coronavírus, tudo. Gente, eu acho que o maior dos aprendizados que tudo isso trouxe foi: desliga o piloto automático e presta atenção. E tem muita gente que tá tendo essas crises porque foi jogando tudo tanto tempo debaixo do tapete, aquilo que não tava fazendo bem, que agora começa a vir todo mundo à tona. Tudo à tona. Já vou dar mais dicas, deixa eu só dar um oi aqui. Marinês, o Márcio, Paulo, Wellington, Iracelma, Val, que eu tinha feito coraçãozinho, que ela mandou coraçãozinho. Pode mandar coraçãozinho que eu amo, gente. Wagner, Cíntia, Roseli, Carla, Pati, Fernanda, todo mundo, gente, gratidão por estarem aqui, tá? Vamos lá, já vou dar mais dicas, só quero lembrar uma informação importante: amanhã, esse horário, tem outra live. Eu vou divulgar o tema em breve, vai ser com uma convidada. Semana que vem vai mudar o horário, eu vou fazer várias lives ao meio-dia com convidadas muito legais. Convidado que vai ajudar para quem tem pet, convidado que vai ajudar com atividade física em casa, um monte de conteúdo sensacional. Então continue acompanhando, vai encaminhando para os amiguinhos para eles também assistirem, tá bom? Ai, obrigada, Paulo, Val. Saudade de você, Paulo. Divergente. Gente, o Divergente eu explico outro dia, quem já viu eu falando sobre perfil comportamental vai me entender. Então vamos lá. Antes de dar mais umas dicas, vamos recapitular resumidamente e por que eu sou repetitiva. Só para explicar para vocês. O nosso cérebro, ele aprende por repetição. Então, quanto mais eu repito, por mais que você fale: nossa, Suzana vai recapitular tudo de novo, vou. Porque aí reforça no seu cérebro, não vai ser aquela informação que daqui 2 minutos você esqueceu. Então, é proposital e por amor, por carinho a você que está me assistindo. Recapitulando então: evitar notícias ruins, só se informar do que é necessário para a sua saúde. Tirando isso, chega, porque notícias ruins fazem mal para sua mente, faz você ficar nervoso, ter ansiedade, é divergente também. Traz ansiedade, traz um monte de coisas. Se seu sistema emocional tá abalado, a sua imunidade abaixa. Então, evitar notícias ruins, só se informar do que é necessário e seguir conteúdos bons. O segundo, fazer videochamadas, aproveitar a tecnologia, estar conectado com pessoas e muitas vezes até fazer live. Às vezes a gente acha: não tenho nada legal para compartilhar. Todo mundo tem. Às vezes o que é legal para você ou o que é bobo para você pode ajudar muito a outra pessoa. Tirar o sorriso de uma pessoa já vale muito a pena. Videochamadas, lives. A questão da alimentação, do comer devagar, né, do sentir realmente o alimento. O abracinho que eu falei assim aqui embaixo, né, igual da cólica, que ajuda muito a ter a sensação de acolhimento. E vamos lá. Que mais? Falando do sentir. Então eu falei a questão do alimento, mas quem tem essa ferida emocional do abandono aberta, lembra que eu falei que são pessoas muito emocionais? São pessoas então que têm o sentir muito aguçado, os nossos sentidos muito aguçados. Esse sentir não precisa ser só para comida, tá? Você pode sentir, por exemplo, se você mora em casa e tem gramado
ou mesmo que for piso, você andar descalço e sentir o chão. É que o gramado tem uma experiência toda diferente, né? Mas sentir a textura do chão, se tiver uma árvore, flores, passar a mão, sentir a textura, ouvir o som, então sentir, sabe quando você fecha o olho e vai sentindo a batida da música? E tem um sentir que eu dei um exemplo. Olha lá, o Paulo falou então tem que cuidar desse sentir. Eu dei um exemplo faz umas 2 semanas, quando começou a quarentena, que eu tava fazendo muita live sobre isso, que um sentir que eu tinha feito, porque o meu segundo traço é esse, eu preciso ter o meu sentir. Tem algo que é muito legal que eu fiz, o cheiro também é um sentir importante. Então teve, no dia da live, ou um dia antes da live, eu não lembro, eu tinha lavado roupa, e sabe quando veio aquele cheirinho gostoso de amaciante, de roupinha limpa? Minha mãe falava, quando era mais nova, eu amo lavar roupa por causa daquele cheiro bom, aquele cheiro de limpeza. E é mesmo, é uma delícia. O gostoso é aquele cheiro, né? E aí já tinha começado a quarentena, eu senti aquele cheiro, eu tinha lavado uma coberta, uma coxa. Eu peguei assim, sabe, apertei, cheirei aquele cheiro de amaciante, já vai preenchendo o sentir. Vamos colocar assim, vai gastando o seu sentir com coisas saudáveis para você não precisar gastar o seu sentir com comida, com coisas, com lanche, com coisas que podem fazer mal para sua saúde e que pode ser que lá na frente gere uma frustração de tipo, putz, fui comer isso de novo, ai que saco. Então percebe como tem várias formas de lidar. E isso tá totalmente ligado, né? Lembra que eu falei, tem a ferida emocional e vem como a gente é junto com ela. Então é importante você entender e ir acolhendo cada coisa. Tá bom, Val, manda assim. E acolhendo cada coisa. Então é importante, outra coisa para vocês ficarem muito alertas, e a gente já vai finalizar a live, lembra que eu falei no comecinho, quem tem essa ferida emocional do abandono, se não tá sendo cuidada, tende a querer cuidar de todo mundo, muitas vezes fazer papel da própria mãe, né, ser mãe da mãe, né, inverter papéis, isso causa muitos problemas. Até falando sistemicamente, quem já estudou, já ouviu falar sobre constelação familiar, traz muitos problemas na dinâmica da família como um todo. E então, gente, me fugiu. Hoje eu tô querendo ler, aí eu esqueço o que eu ia falar. Olha que bonita. Tava falando do sentir, esqueci completamente. Vou ser bem sincera, aquelas assim, não vou inventar nada, porque eu esqueci. Mas tá tudo bem. Alguém lembra, gente, o que eu tava falando do inverter o papel? Eu tava falando de inverter papéis, né? Que tem a tendência de cuidar de todo mundo. Ah, lembrei. Ótimo. Obrigada, Suzana, você ajudou. Eu tenho essa mania também de fazer umas piadas sem graça, e eu dou risada com elas e tá tudo certo. Então, quem tem essa questão de cuidar de todo mundo, se a ferida emocional tá vindo muito à tona, você vai tender a achar que as pessoas estão te abandonando, que as pessoas não gostam mais de você. Mulheres sentem na TPM isso muito forte, vem muito mais forte essa ferida do abandono quando não é cuidado. Então, se você começar, por exemplo, eu tenho uma amiga e comecei a pensar, nossa, fulana tá meio distante, acho que fulano não gosta mais de mim. E começar a vir esses pensamentos, já lembre e se conecta para entender se isso são fatos ou se isso é sua ferida emocional que tá aberta, tá? Existem outros tipos de pessoas, por exemplo, que têm outras feridas emocionais e que vão sentir uns ciúmes fora do comum, porque é outra ferida emocional que tá aberta, que a gente não vai falar hoje, que hoje é falando de abandono. Então, pra finalizar, meus queridos que têm essa ferida emocional aberta, que amam coraçõezinhos tanto quanto eu, que gostam de abraço e de apertar tanto quanto eu, cuidem disso, tá? Pra não achar que é o mundo te abandonando, não é. Sua ferida emocional que está aberta, se acolha com todas essas dicas que eu dei, esteja conectado com as pessoas que você ama, com as pessoas que são importantes pra você, e mais do que isso, você é uma pessoa que precisa muito ser ouvida. Vamos fazer, Divergente. Você é uma pessoa que precisa muito ser ouvida, né? Colocar pra fora. Você guardar emoções te faz muito mal. Então esteja rodeado, e o rodeado nesse momento não é fisicamente, né? Por videochamada,
mas esteja rodeado de pessoas que você possa falar a vida inteira e as pessoas te ouçam. E isso vai te fazer muito bem. O chorar, assistir um filme e vou segurar o choro. Não, o chorar te faz muito bem. Seja chorar de alegria, ou chorar de tristeza. Não que é bom ficar triste e chorar, mas pelo menos você limpa o lixo emocional. E mais importante do que tudo isso, acho que nessa camiseta, não, essa não tá escrita, é outra. Aparece amor, aqui no Insta dá pra ver. Deixa eu subir aqui, no Face não vai dar. Mais importante do que isso, eu tenho uma camiseta do meu curso que tá escrito isso, que é uma frase do Gui, que é um dos cofundadores de onde eu fiz minha formação, que é: você é exatamente quem você precisa ser. Não adianta você querer virar no avesso e ser uma pessoa que não sente, ser uma pessoa extremamente racional, que não chora, que não tá nem aí. Você não é assim, você nunca vai ser assim. Você é exatamente desse jeito, e que incrível que tem pessoas como você. Então, se conecte com isso, acolha, e mais do que tudo, não se abandone. Aprenda a falar pequenos nãos. É claro que existem técnicas, existem formas, existem processos e tratamentos para isso, como eu falei. As lives não substituem um tratamento, não substituem uma análise corporal, mas é importante você acolher, respeitar quem você é, claro, e aparando as arestas, né? Não deixar as feridas emocionais falarem mais altos, mas respeite a sua essência, respeite quem você é. Se você é sentimento puro, tá tudo bem. É claro que em alguns momentos a gente precisa baixar, né, e subir o racional, e eu ensino, né? Agora que eu vi que o Mírcio mandou mensagem aqui, eu ensino dentro dos meus processos de coaching a tipo, faz continha e puxa pro racional pra emoção não vir a 210 por hora. Então é legal, é lindo ser como você é, ser cada pessoa, ter sua história, ter sua trajetória, ter a mente de uma forma. Então acolha, aprenda primeiramente a se amar e a não se abandonar. Não é você implorar para as pessoas viver em função das pessoas para que elas não te abandonem. A partir do momento que você não se abandonar, você vai se sentir mais seguro, mais confiante e consequentemente não vai mais precisar de migalhas de amor, você vai receber um montão de amor. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Eu e meu cabelo, né, gente? Alguma coisa que queira perguntar? Ficou claro tudo isso? Eu espero que vocês realmente acolham, sigam essas dicas, cuidem dessa ferida emocional do abandono. Ferida emocional que não é cuidada traz problemas grandes fisicamente, mentalmente, esgotamento e um montão de coisa. Então cuide, é essencial você conhecer quem você é para tirar o melhor que existe dentro de você, que é o que eu falo, que eu faço comigo. O que eu tenho de bom? Ótimo, vamos trabalhar com isso e usar isso a meu favor. Por quê? Aquilo que é minha essência demanda muito menos energia eu fazer do que aquilo que não é minha essência, que eu vou precisar forçar a barra. Então, olhem pra isso. Ninguém tá mandando dúvida, então vou já encerrar já. Olhem pra isso, cuidem disso com muito carinho, com muito amor, se acolham, não se abandonem e cuide, seja exatamente quem você precisa ser. A gente não precisa virar no avesso para ganhar o amor de ninguém, para ser melhor. Cada um vai ser incrível sendo exatamente quem é, entendendo primeiramente quem você é, né? Não ficando dando tiro no escuro e usando isso a seu favor, porque consequentemente vai ser ótimo para todas as pessoas que estão à sua volta. O autocuidado, o autoconhecimento é essencial para todas as pessoas, tá bom? Gratidão. Gente, quem perdeu alguma das lives que eu fiz essa semana, eu consegui, porque às vezes dá para salvar no Insta e às vezes não, no Facebook fica sempre disponível, no Insta fica 24 horas. Eu salvei e subi no canal do YouTube, então se alguém precisar do link, me chama. A live aqui no Facebook vai ficar disponível, no Insta vai ficar por 24 horas, então assista. Se você vê que tem alguém que às vezes tá falando pra você, nossa, você me abandonou, não me dá mais atenção, encaminha a live pra essa pessoa como um ato de amor, de você mostrar que você continua amando ela, que é só a ferida emocional dela que pode estar gritando. Encaminha pra todo mundo que você ama, porque às vezes
A pessoa pode não ter essa ferida emocional, mas ter alguém dentro da casa dela que tenha isso, vai evitar conflitos, que nesse período de quarentena as feridas emocionais diferentes vão dando choque, tendo grandes conflitos dentro de casa, dentro das famílias, tá bom? Gratidão pela presença de cada um nessa live. Amanhã às 5h05 da tarde a gente tem mais conteúdo. Quem quiser aprofundar, dar o próximo passo para realmente ter uma sessão exclusiva e se entender como o seu corpo explica a sua história, explica a sua ferida emocional e como lidar com isso, é só mandar uma mensagem também. Gratidão, gente. A gente se vê amanhã. Ai, vou fazer igual eu fiz. Quem quiser... Deixa eu desativar os comentários. Quem quiser printar para compartilhar e me marcar, depois eu compartilho também, para compartilhar no Stories. Pronto. Então, vejo vocês amanhã, 5h05. Beijo. Até amanhã. Tchau, tchau.